Algumas recomendações técnicas com o gerador, tá? Eu trabalho há muito tempo junto com a minha equipe, com meu sócio, o engenheiro Gustavo, que também entende muito mais do que eu nessa parte mecânica, mas a gente trabalha há muito tempo com manutenções em geradores, em grupos de geradores que trabalham na mesma barra, geradores que né, compartilham da mesma barra que aquele caso anterior, ou seja, vários geradores entrando em uma barra, e aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Uma das coisas que eu analiso logo de primeira, e é algo simples, tá, pessoal? Algo básico, mas passa despercebido, é justamente as conexões do banco de baterias com a interligação do motor de partida, tá? Nós temos aqui um motor de partida de funcionamento de 12 volts e um motor de partida de funcionamento a 24 volts. Geralmente, quando eu tenho 24 volts, é porque eu tenho uma inércia muito grande do meu motor, ou do meu gerador, tá? É na parte motórica dele mesmo, a parte mecânica. E aí eu preciso do motor de partida para tirar o pistão da inércia e tudo mais. Pessoal, aquele motor do gerador é um motor de caminhão, motor de trator, tá? A grosso modo é basicamente esse tipo de motor. Alguns geradores têm motores adaptáveis de motores que vêm de embarcações, por exemplo. Aquilo é um motor que é utilizado em embarcações, porque são motores a diesel. Então, todo o cuidado de um motor a diesel se aplica ao gerador. Todo o cuidado de uma partida com esse motor se aplica ao gerador. E principalmente, pessoal, os testes nas baterias. Por quê? Geralmente essas baterias elas vão fornecer energia tanto para o motor de partida quanto para os módulos de controle, tá? Lá para o K30, para o DeepSea ou para o módulo de controle de gerador, algo mais avançado. Geralmente ocorre dessa forma. E aí eu tenho que fazer testes com as baterias. E aí a grande pergunta, eu posso vir com um multímetro? Eu venho com o multímetro e coloco lá e vejo se a tensão está dando 12 volts ou 24 volts? Não, pessoal, não posso utilizar multímetro. Nós não temos como utilizar multímetro nesse caso, porque o multímetro não foi feito para isso. Então, em casos como esse, a gente tem que sempre analisar, né, fazer um estudo com equipamentos que fazem justamente testes em baterias, equipamentos que vão testar a corrente de pico da bateria, se ela vai aguentar essa solicitação durante a partida por exemplo, desse motor de partida. Então, a partir daí eu analiso a bateria, e a bateria ela é o coração do meu controle, porque a bateria fornece tensão e corrente para o meu controle. Então, se por acaso a bateria começa a perder vida útil, seja por uma falta de conexão, tá? Nesses casos, a conexão de uma bateria dessa, eu tenho uma bateria aqui que ela pode chegar em corrente de pico, uma bateria em corrente contínua, mas com corrente de pico de 800 amperes, 1000 amperes de corrente de pico em milissegundos. Então, se eu não tenho um aperto razoável, conexões adequadas, eu vou simplesmente torrar essa conexão. Ela vai acontecer uma fusão, ela vai fundir e vai derreter. E aí, meu amigo, eu perco a bateria, eu posso perder o meu motor de partida e, principalmente, durante esse surto, eu posso perder os meus controles, tá? Todas as minhas proteções, meus dispositivos de controles. Então, é um negócio simples, mas que eu começo a fazer análise por aqui. Outra questão que, para mim, faz toda a diferença, pessoal, não vou entrar no âmbito da parte de troca de filtro, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, troca do líquido de arrefecimento, verificação do óleo, nível de óleo do cárter, troca de cárter. Tem todo um checklist para se fazer no gerador, tá? Várias análises. Mas aqui eu estou trabalhando com análises que vão interferir diretamente na minha proteção. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo retirado de um manual de gerador, tá? E aqui nesse exemplo ele mostra como deve ser uma cabine de geração, que eu imagino tem um cubículo do gerador, tá? E aí muita gente tem dúvida com relação a isso, porque o gerador é uma máquina térmica, tá? E aí, por ser uma máquina térmica, ela vai necessitar de trocas de ar de maneira eficiente, senão ela começa a entrar em sobrecarga térmica e existe um tipo de proteção que vai trabalhar aí, que a gente vai falar depois. Mas o que é interessante aqui, pessoal, nesse caso? Principalmente a gente trabalhar a questão do fluxo de ar, né? Eu entro
por mais lógico que seja, tá, pessoal? Por mais lógico que seja, eu entro em alguns cubículos de gerador que não tem um bom trabalho de troca de ar, ou seja, ele não tem ali uma entrada de ar, né, numa veneziana que seja, e o próprio radiador dele aqui não está adequado. Então, o que acontece? Não existe o fluxo de ar, tá? Não existe o fluxo de ar aqui nesse local. O radiador ele faz a troca de ar, ele faz a troca de ar interna, né, como ocorre no carro, como ocorre no caminhão. Mas eu preciso da troca de ar ambiente, tá? Porque aqui eu estou tendo aquecimento, isso aqui pode chegar facilmente a 60 graus em operação. Existem casos de chegar até 100, 120 graus em operação. Então, isso vai deteriorando toda a minha parte de comando. Eu começo com o sobreaquecimento, perder isolamento no meu estator, porque todo esse calor vai sendo transmitido ao estator por irradiação, e aí o estator começa a absorver, já tem ali o efeito Joule presente nas correntes que vão surgir, nas induções, em todo o campo eletromagnético que tem ali, ele ainda sofre com o efeito Joule que vem dessa parte térmica do gerador. E aí eu começo a perder isolamento no meu bobinado do meu estator, ou então até isolamento nos cabos de controle. E aí eu começo agravar falhas internas no meu gerador, tá bom? E também eu começo a mexer nas variáveis elétricas, tensão, frequência e corrente, tá bom? Então eu acho muito interessante ter esse trabalho. E aqui, ó, nesse caso desse gerador tem a QTA, o quadro que já vem acoplado aqui no gerador. Deixa eu ver se tem uma outra coisa importante de se falar. Claro, né, pessoal? Claro. Fora tudo isso, tem a parte de proteção de incêndio, tá? Nós temos aqui, temos que avaliar as normas de proteção de incêndio para avaliar todas as questões, que tipo de extintor, qual o tipo de combate que tem que ter, né? Como que faz todo esse fluxo de combate a incêndio nesse caso. Às vezes, aqui é um ponto, eu considero aqui um local de extrema importância e de extremo cuidado. Porque eu tenho aqui, fora a própria máquina que já está aqui em aquecimento, eu tenho a armazenagem de combustível, tá aqui. Então, eu posso até trabalhar isso como uma área classificada. E aí você tem que fazer essa classificação de área, tá? Com risco de explosão, justamente analisando o combustível, o teor, o volume de ar que entra, toda essa convecção que existe aqui. Mas eu tenho uma área classificada que, se ela entrar em combustão, eu tenho riscos de explosão e o incêndio é iminente, e para suprimir esse incêndio eu tenho que ter um combate muito grande. Um exemplo disso são os incêndios que ocorrem nos geradores, tá? É uma parte muito crítica, fora o risco ambiental de vazamento de óleo. Então tem usinas, tem subestações que trabalham com gerador, termoelétricas, que pagam uma grande gama de dinheiro realmente em multas ambientais por conta de vazamentos de óleo. Então isso daí também já entra numa otimização no gerenciamento dessa carga, no gerenciamento, talvez até trabalhando a parte de controle de nível de combustível e setup para troca de combustível automático e tudo mais, porque também já diminui o vazamento e aumenta ali a probabilidade de ter maior controle do meu gerador, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês estejam gostando aí desse apanhado geral. Depois eu entro na proteção. Tem muita gente que nunca ouviu falar em gerador, então é bom de ser dinâmico em tudo, tá? A gente não pode ser muito técnico.